TVs aí, tem uma aqui que tá meio coberta aqui, mas dá para ver. Então vamos lá. Êxodo 33, verso 15 diz assim: Então disse-lhe, se tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Te damos graças, Senhor, Pai, glorificamos a Ti, Senhor Jesus, Pai, que o Teu povo está aqui nessa noite, chamado por Ti para estar aqui nessa noite, movido pelo Teu Espírito para estar aqui nessa noite. Senhor Jesus, que o povo de Deus que está aqui nessa casa possa ouvir a Tua palavra, Senhor Jesus, possa compreender a Tua palavra e o principal, colocar em prática, Pai, que a Tua palavra entre adentre o coração de cada um, Senhor, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, muito bem. Então, Êxodo, como o nome do livro já diz, é o êxodo, né? A saída, o movimento, né, do povo de Israel saindo do Egito e indo para a Terra Prometida. No capítulo anterior, como diz algumas séries, né? No capítulo anterior, 32, é o momento do êxodo onde o povo constrói, produz aquele bezerro de ouro. Quando Moisés sai, vai ao monte falar com Deus, demora, né, de acordo com a opinião do povo, estava demorando, o povo ansioso, nada diferente do que é hoje. E aí o povo constrói esse maldito bezerro de ouro, e a partir daí se começa o processo de, já estava complicado, mas foi ficando pior, foi ficando mais degradante. E aí Deus diz a Moisés, comunica a Moisés que vai enviar um anjo, né, no verso 7, né, salvo engano ali, verso 7, 8, diz a Moisés que vai enviar o anjo, mas que ele não iria mais, né? Lá no começo, quando o povo começa a sair, Deus acompanha o povo com uma coluna de nuvem, uma nuvem, né, durante o dia, e à noite, uma coluna de fogo. A partir daí, Deus comunica a Moisés que vai enviar um anjo para acompanhar o povo, mas que ele não vai mais. E isso é um indício, né? Isso é um momento muito complexo do texto, porque o verso 15 é justamente Moisés pedindo a Deus para que acompanhe o povo, para que o povo esteja acompanhado por Deus. Porque Moisés sabe muito bem as consequências de não estar acompanhado por Deus. Então, no verso 3, né, Deus fala que não vai acompanhar. Mas é interessante que Deus envia um anjo. Então, quer dizer, Deus enviou um emissário, né? Alguém que o representa ali. Porém, irmãos, tal qual como esse anjo, qualquer outro ser que não seja Deus, não é Deus. Então, por mais que ele vai ter ali algumas coisas que foram demandadas por Deus, né? Proteção, direção, uma promessa, mas não é a presença de Deus. E ao ler esse texto mais com calma, mais com tranquilidade, sem correria, fica muito claro que Deus não deixou a promessa do povo cair. A promessa do povo de Israel iria persistir, eles chegariam a Canaã, mas não aquele povo. Aquela geração, como Deus diz na sequência depois, não veria a terra prometida. O próprio Moisés não veria, né? Deus fala isso para o próprio Moisés, que ele veria, mas não chegaria lá, como de fato acontece. E quando Deus fala que iria enviar um anjo, nasce aí, e não iria, né? Não teria presença, Moisés toma essa decisão de confrontar, né? Que é o verso 15. E isso me fez pensar que a promessa de Deus nas nossas vidas não necessariamente está ligada à presença de Deus nas nossas vidas. Houve um sermão do pastor João, acho que no mês passado, onde ele disse uma coisa que ficou na minha cabeça. Você pode ser chamado, mas talvez não é escolhido. E é disso que o texto está falando. Esse texto de Êxodo está falando. Ele está falando que o povo teria uma direção. A promessa estava de pé. Até porque Deus não é homem para ficar no meio do caminho. A promessa estava de pé. O povo de Israel iria chegar a Canaã.
mas não chegaria com a presença de Deus. E isso é muito sério. E isso, quando a gente traz isso para o que está acontecendo atualmente na igreja, e não necessariamente aqui nesta igreja, mas no âmbito geral, no contexto geral dos cristãos atualmente, nós temos enxergado muito isso. Nós temos enxergado irmãos, pessoas que têm chamado, vêm aqui, tocam, cantam, né, ministram, direcionam, mas não têm a presença de Deus nas próprias vidas. E quando você dá uma olhada, você observa, aquela pessoa de fato não tem a presença de Deus, mas ela tem a promessa para a vida dela. Falta a ela a atitude de Moisés. Estava pensando que, não sei nem se é heresia, se é pecado falar isso, mas se o céu fosse um evento, se fosse um local onde as pessoas pudessem, onde tivesse uma placa, não, aqui está Moisés, vai lá falar com ele. Faria questão de ficar horas, dias conversando com Moisés. Para mim é um dos grandes personagens bíblicos. Dos grandes homens da Bíblia que Deus levantou para conduzir o povo e ter paciência com o povo. O texto diz que o povo eram pelo menos 600 mil homens prontos para a batalha, fora os meninos. Então era muita gente. Alguns teólogos contestam esse número, dizem que eram menos pessoas, mas eu entendo que não, porque o povo de Israel ficou mais de 400 anos, o texto diz 430 anos nas mãos do Egito. Então era muita gente. Esse povo em 400 anos multiplicou bastante. Então eu acredito que eram mais de 1 milhão de pessoas andando com Moisés. Era muita gente. Tinha os líderes, né, enfim. E isso trouxe a Moisés uma paciência e uma necessidade de liderar muito grande. Então Moisés foi um grande homem, né? E se ele, né, estivermos lá no céu, eu gostaria muito de trocar uma ideia com ele, porque realmente muita admiração por Moisés, os personagens que mais me encantam na Bíblia, né? Então, irmãos, às vezes se o ministério ao qual você trabalha não está fluindo conforme você gostaria, talvez você é chamado, mas não tenha a presença de Deus na sua vida. Talvez você tenha a promessa para a sua vida, está ali trabalhando, mas se você não sente um romper, você não sente um caminhar, talvez falta a presença de Deus na sua vida. E essa presença de Deus é vista em todos os aspectos daquilo que nós falamos muitas vezes aqui, os pastores nos sermões, sobre testemunho, sobre vida social, sobre trabalho, o que eu estou fazendo no meu trabalho, quais são os meus comportamentos na minha vida social, no meu relacionamento com família. Nós falamos isso muito aos adolescentes na escola bíblica, sobre a importância de ter um comportamento de cristão dentro de casa, que não adianta vir aqui fazer teatro dentro da igreja, porque fica claro para nós quem está fazendo teatro na igreja e quem não está. Nós falamos isso à exaustão. E falando sobre os adolescentes, hoje nós na aula a gente falando sobre a morte de João Batista, né? E no texto, assim, no slide, estava assim, a triste história de João Batista. E aí eu olhei, estava fazendo a chamada ali, olhei, e aí eu pensei, poxa, triste talvez para nós, estamos aqui 2000 anos depois. E aí, falando com os adolescentes, nós cruzamos esse texto de Mateus 14 com 1 Filipenses 20 e 21, onde Paulo diz que viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo e João Batista tinham o mesmo sentimento, estavam felizes ao morrer porque sabiam que tinham a promessa e tinham também a presença de Deus na vida deles. Mesmo presos, mesmo encarcerados, para encarar a morte. O destino dos dois foi parecido, né? Foi semelhante, decapitação. Mas ambos foram encontrar Jesus. De triste, a história de João Batista só tinha tem para nós, né? Que não, tadinho dele, né? Perdeu a cabeça, nada. Ele mesmo não estava preocupado com isso. Né? E falamos isso para os adolescentes hoje, né? Pela manhã. Então, voltando aqui ao texto, que deu uma escapulida aqui para falar de João Batista, porque foi um outro grande homem também da Bíblia. No verso 15, que é esse que nós trouxemos como o verso central desse estudo, desse sermão, Moisés se recusa
a ir sem a presença de Deus. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. O que ele quer dizer com isso? Senhor, não adianta vencer sem o Senhor estar conosco. Não adianta nós chegarmos a Canaã sem o Senhor estar conosco. Não adianta eu ter um bom emprego se o Senhor não está comigo. Não adianta eu ter um carro bacana se Jesus não está comigo. Não adianta eu ter uma casa legal no melhor bairro de Goianésia se Jesus não está comigo. Não adianta o meu casamento eu achar que é o melhor do mundo se Deus não está nele. Não adianta o meu filho ser o mais bonito do mundo se a presença de Deus não está na vida dele. Não adianta. A presença de Deus precisa estar na nossa vida, irmãos. Precisa. Não é questão de escolha, é necessidade. Se Deus não estiver presente na nossa vida, a gente pode vencer o que for aqui no mundo. Porque nós conhecemos, todo mundo aqui conhece uma pessoa que não é cristã, que tem um monte de coisas que pertencem a esse mundo. Podemos ter, podemos. Mas sem a presença de Deus, nada vale a pena. Qual o futuro que nós queremos? Qual o futuro que eu quero para mim daqui 30, 20, 30, 40 anos sem Jesus? O que adianta? O que adianta vencer tudo no fim da vida, ser o homem mais rico do cemitério? O que adianta? O que nós queremos não está aqui. Nós não conseguimos comprar. Jesus já comprou para nós, já pagou. Então, irmãos, Moisés preferia andar no deserto com Deus do que chegar a Canaã sem a presença dele. Moisés sabia muito bem até porque Moisés tinha intimidade enorme com Deus. Subia ao monte para conversar com ele. Então Moisés sabia muito bem a importância e o tamanho do prejuízo que causaria àquele povo todo e a ele também chegar a Canaã sem a presença de Deus. Embora Deus tenha dito que mandaria um anjo para acompanhá-los. Então, irmãos, não adianta nós ficarmos esperneando, não adianta nós ficarmos lamentando para lá e para cá, porque realmente nós precisamos da presença do Senhor. E fica uma pergunta: você tem a presença do Senhor na sua vida? Você consegue fechar os olhos, baixar a cabeça e sentir a presença de Deus? Ou se não tem, pelo que você está trocando a presença de Deus na sua vida? Qual o bezerro de ouro da sua vida? Qual bezerro você construiu? Qual altar você construiu na sua vida, se não é o altar de Deus na sua vida? A palavra do Senhor diz isso muito claramente. No verso 16, o texto diz: como se há de saber que somos teu povo se não andares conosco? E é interessante, o pastor João falando sobre identidade, sobre de não sermos mais escravos e sermos sim filhos de Deus. É disso aqui que o texto também está falando. Então, o que adianta eu falar para todo mundo ter uma carteirinha, né? Eu lembro quando a gente tinha carteirinha de liderança da igreja, né? E aí muitos gostavam de chegar no trabalho e sacar a carteirinha, entregar, mostrar lá, eu sou líder da igreja batista, né? E tal. O que adianta, irmão? Só a carteirinha sem a presença de Deus? O que adianta um cargo? O que adianta uma função? O que adianta um nome se não tem a presença de Deus na vida? É disso que Moisés está falando, o texto está falando, que Deus quer falar para nós essa noite. Se nós ficarmos aqui todo culto, nós temos liturgias, né, e ordens e horários, né? Nós temos horários a cumprir, a respeitar pelas questões sociais, né? Todo mundo tem, a boa parte de nós trabalhamos amanhã cedo, temos nossos afazeres, né? Então, essas liturgias e essa doutrina, ela é vazia também se não tiver a presença do Senhor. Porque nós vamos falar aqui, tanto eu quanto pastores, quanto outros pregadores, vamos falar aqui e vão ser palavras ao vento se não tem a presença de Deus. Se os irmãos não forem terra boa, como diz a música infantil, não adianta. Nós vamos falar aqui até espumar o cano da boca e não vai adiantar. Porque a presença de Deus precisa acontecer. Tanto em nós que estamos falando, quanto aos irmãos que estão ouvindo. Deus quer a palavra e quer estar presente em nossas vidas. Cabe a nós termos atitude
de Moisés. Interessante que no verso 7, o texto deixa muito claro que Moisés armava sua própria tenda fora do arraial, fora da onde estava o povo. E foi justamente depois que o povo trouxe ali o bezerro de ouro que ele fez esse movimento de se afastar. Porque ele sabia que Deus não estaria lá mais presente. E ele não queria estar fora da presença de Deus. O pecado tinha contaminado o povo. O povo que saiu todo alegre, todo satisfeito da terra do Egito, começou a pecar, e onde tem pecado, Deus não habita. Deus não vai permanecer na sua vida enquanto o arrependimento não chegar. Deus não ficará disputando com os nossos afazeres mundanos aqui para ter um espaço, para ter uma brecha na nossa vida. Deus quer ser e precisa ser o centro das nossas vidas, irmãos. Ele precisa, é por nós, não é para ele. Nós não estamos fazendo favor a ele. Como diz o Salmo 24, né, nos versos 3 e 4, onde falam de quem subirá ao monte do Senhor, e o salmista responde, aquele que é limpo de mãos e coração puro. Então, se nós queremos ter as mãos limpas e o coração puro, somente a presença do Senhor faz isso em nossa vida. Não há nada que nós façamos, não há nada que nós possamos querer que não passe pelo arrependimento. Nós precisamos nos arrepender para que Deus esteja presente nas nossas vidas. No verso 11, o texto diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. E é interessante que Moisés, sabendo de tudo isso, sabendo da importância, sabendo da falta que faria Deus não estar com eles, no verso 18, ele roga a Deus que mostre a glória. Então Moisés, sabendo de tudo aquilo que aconteceria, que poderia acontecer ao povo, se a presença de Deus não estivesse com eles, pede para que seja vista a glória dele. Ele queria conhecer Deus, mais ainda do que ele já conhecia. Então, irmãos, quem tem a presença de Deus na própria vida, sempre quer mais, está sedento, quer buscar mais. E nós temos visto um movimento contrário a isso. Nós temos visto um movimento de não quero, vai me atrapalhar, vai mexer na minha agenda, vai bagunçar minha vida, eu não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo. Então, se os próprios irmãos, se todos nós nos afastamos de Deus, nós escolhemos não estar na presença de Deus, Deus não vai se fazer presente para fazer graça para nós. Nós não podemos humilhar a Deus com esse tipo de postura, né? Então é disso que o texto fala. Nos versos 19 a 23, Deus manifesta a bondade dele, revela a graça e protege Moisés. Então, quando Deus quer se revelar, não tem quem segure. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos viver à margem. Nós não conseguimos viver fora da presença dele quando é a vontade dele. Então, irmãos, quero fazer uma pergunta para os irmãos. Qual foi a última vez, e respondam para vocês próprios, qual foi a última vez que você sentiu verdadeiramente a presença de Deus? Quando foi a última vez que você ajoelhou, orou e sentiu o corpo tremer, arrepiar, e sentiu aquele movimento onde Deus está ali? Quando foi? Ou alguém nunca sentiu isso? Ou você nunca sentiu isso? Você nunca sentiu essa presença forte de Deus? Porque a gente sabe quando é Deus falando conosco. Nós sabemos muito bem quando Deus está falando conosco. E para encerrar, irmãos, quero dizer para vocês, uma igreja, um povo, nós
quando nós entendermos que nós podemos perder tudo que pertence a esse mundo, nós podemos perder tudo, mas nós não podemos perder a presença de Deus na nossa vida. Nós não podemos perder. E foi por isso que Moisés teve essa coragem de bater o pé, não no sentido de arrogância, mas de súplica, implorando: Deus, não nos tire daqui se não fosse em a sua presença. Moisés não foi aqui, irmãos, arrogante ou prepotente. Ele só queria ter a presença de Deus, que é tudo que nós precisamos. Que é por isso que nós, para isso que ele morreu por nós, para que nós possamos viver na presença dele. E quando nós vivemos na presença dele, todas as outras coisas desse mundo são pequenas para nós. São complementos. Deus é o principal, a presença dele é o principal, e o restante é complementar. Nós agradecemos, é bênção, coisas materiais são bênçãos, a gente agradece por isso, mas nós não podemos nos apegar e entrelaçar a elas a ponto de esquecer Jesus Cristo e Deus nas nossas vidas. Irmãos, então que nós entendamos isso nessa noite. Que Moisés tem uma atitude de coragem, de força, de perseverança, e que nós devemos ter todos os dias, combatendo o pecado, vivendo na presença de Deus e pedindo todos os dias para que Ele não nos abandone, para que Ele não nos deixe caminhar nessa terra sem a presença dEle. Porque se já está difícil com Ele, imagina sem. Vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor Jesus. Pai, glorificamos a Ti, Senhor. Jesus, diante de Ti, pedimos, Pai, para que nós não saiamos da Tua presença, Senhor Jesus, que a Tua presença seja firme em nossas vidas, Senhor. Pai, que não nos deixe, Jesus, sozinho nesse mundo, Pai. Pai, que nós possamos viver sob a Tua presença, Senhor Jesus. Não, Pai, não saia dessa igreja, Jesus, faça-se presente conosco, Pai. Nas nossas vidas, no nosso dia a dia aqui, Pai, na Tua casa, Pai, que a Tua presença seja sentida por todos nós, Senhor. Faça-se presente, Pai, nesse templo, nessa igreja, nessa casa, Pai, que é a Sua casa, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém. Então, que o Senhor abençoe a semana de todos nós. Com oração silenciosa estamos encerrados. Deus abençoe.